Fala pessoal bonito, pessoal animado, pessoal da turma 601, muito bom poder estar com vocês. Satisfação. Quero aqui parabenizar a turma pelo empenho, pelo engajamento, pelo crescimento com que vocês estão trabalhando os conteúdos. E o conteúdo dessa semana é um conteúdo muito denso, o Império Romano. Nós falamos sobre a formação do Império Romano, como que se deu diante de variados povos que vão se formar em torno de uma cultura que é muito plural. O que é uma cultura plural? Uma cultura diversificada. Então você vai ter os povos sabinos, os povos latinos, os povos etruscos. Olha quanta divisão, olha quanta cultura que vai ser fomentada diante de um povo e que vai ser um povo muito forte. Um povo forte baseado em cima de uma lenda, de um conto, de um mito. A gente falou sobre isso na semana passada. Os dois irmãos Rômulo e Remo, que vão ser depois de uma tentativa de assassinato daquelas crianças, vão ser amamentados por loba. Lembrando que se você foi amamentado pela sua mãe, parabéns, você é uma criança forte, resistente. Isso a gente já sabe que a criança que é amamentada tem uma qualidade de vida muito maior. Você um dia quando for mãe, você um dia quando for pai, por favor, pense nisso e valorize a amamentação. Mas quando eu falo de amamentação de lobo, eu quero dizer que essas crianças ficaram crianças fortes. E o Império Romano vai ser um império forte. Nós falamos sobre isso. E nós falamos também sobre as formas políticas de administração de Roma. Quais seriam as formas políticas? As formas de você governar. Qual vai ser a forma de você trabalhar a organização administrativa da sua região, do seu estado? O Brasil hoje atende pela democracia presidencialista, ou seja, o que é democracia? A maioria das pessoas elege um representante máximo que é o nosso presidente da República. Olha que interessante, República. Nós temos 3 governos em Roma. Monarquia, mono vem de um, anarquia é o poder, poder de um, então o rei vai mandar em tudo. Mas eu falei anteriormente que Roma tem uma cultura muito diversificada, de povos muito diversificados. Então se eu for um rei do povo latino, eu vou valorizar muito mais quem? O meu povo. Então se eu consigo colocar um rei etrusco, esse rei etrusco vai valorizar muito mais quem? O cuidado do seu povo. Então é muito confuso, é muito difícil você conseguir conciliar os interesses. Então a monarquia vai cair, não vai mais ser o suficiente, não vai dar mais condição. Na página, capítulo 9, tá? 301, nós falamos sobre isso. Tivemos 7 reis em Roma. 7 reis que vão variar entre etruscos, latinos e sabinos. Muito complicado você conseguir conciliar os interesses coletivos. A não ser que você tenha um sistema político que abranja e atenda a todos. Daí vem um sistema republicano. Olha, isso é um marco. República significa bem público. Olha, tem uma divisão muito interessante que está na página 302. República. Está nesse quadradinho amarelo. Estou sem livro, professor. Vergonha, né? Mas está aqui, ó. Vou ler para você. A palavra república vem da expressão em latim res publica. Res, coisa. Pública, pública. Res publica, coisa pública. Ou seja, é algo que se refere ao povo. Demanda a ideia de que você tem que atender a todos. Então, a monarquia romana vigorou até 509 a.C., quando o rei, buscando ampliar ainda mais seus poderes, tentou enfraquecer o Senado, foi deposto de um grupo chamado de patrícios. Lembrando que patrícios são a elite em Roma, são os donos da terra, são aqueles que têm o poder político, são aqueles que têm o poder econômico. Então os patrícios são pessoas ricas e elas precisam ser ouvidas.
Quando o rei tenta ampliar o poder, diminuindo o poder do Senado, o que é que os patrícios, senadores fazem? Destituem o poder do rei. Olha que interessante. Até hoje nós temos esse conteúdo preconceituoso com quem é rico. Aí tem uma menina que é toda cuidadosa, boa educação. Ah, ela é uma patricinha. Olha o nome, né? Patricinha, que vem dos patrícios, pessoa que tem dinheiro. Interessante. Então vai ser implementado no ano de 509 a República. Quando vai ser implementada a República em Roma? No ano 509 a.C. Professor, como funcionava essa república? Sabemos que república significa coisa pública. Vamos ver como funcionava. Página 302. Constituição da República, os romanos decidiram não deixar o poder nas mãos de uma só pessoa, o que é muito correto. Assim, não havia só um governante, mas dois, os cônsules. Então existiam dois poderes dados ao grau máximo, que era aos cônsules. Esses tinham um mandato de 1 ano e eram controlados por outras instituições. Então, como funcionava? Existia um corpo de senadores. Professor, qualquer um poderia ser senador? Não. Os patrícios poderiam ser senadores. Como funcionava essa divisão social? Nós falamos na outra aula, 301. Os patrícios era a classe social que tinha mais dinheiro, que detinha a economia e a política. Aí tinha os clientes, abaixo dos clientes tinham os plebeus, que eram pessoas pobres, que não tinham acesso a essa administração. E abaixo da plebe tinham os escravos, eram mais pobres ainda, sem condição, sem direito, sem nenhum tipo de valor social, apenas valor econômico. Então, quem mandava em tudo eram os patrícios, só que eles eram a minoria. A grande maioria eram os plebeus, a plebe, o povo pobre. Então, continuando, você vai ter o corpo de senadores formado pelos patrícios. E esse corpo de senador vai eleger um, que vai ser o cônsul. Então, se esse cônsul quiser mandar em tudo de maneira autoritária, ele vai ser destituído por quem o elegeu, ou seja, pelos patrícios. Os patrícios senadores elegem e, se não acordam o que ele está fazendo, tiram esse homem, chamado de primeiro cônsul. Daí, inclusive, vem essa marca de eletrodoméstico cônsul. Professor, isso é muito interessante. É muito interessante. E Roma vai estar vivendo dessa forma. Mas, professor, já que quem comandava a política eram os patrícios e os plebeus? Os plebeus não tinham acesso à política. Não tinham. Como é que ele vai aceitar isso? Vai ter em Roma uma política que vai ser muito famosa, chamada política do pão e do circo. Esses homens, para deixar a massa manipulada, o que eles faziam? Grandes espetáculos públicos, faziam grandes arenas, aí as pessoas iam para assistir os esportes de gladiadores. Eram homens que pegavam e se matavam, guerreando-se e tal. Era mais ou menos o que é o UFC hoje. A gente não paga para ver briga, a gente não liga lá a Globo, a Premiere e esses canais que passam isso, porque a gente quer ver a competição. Eles também tinham isso. Os romanos começaram com isso. Então essas guerras, essas brigas eram interessantes. E no decorrer desses banquetes, o que acontecia? Muita comida, tudo de graça, financiado pelos patrícios. Isso deixava a plebe cada vez mais anestesiada. Política do pão e do circo, ou seja, eles ficavam tranquilos, satisfeitos com aquilo que tinham. É diferente hoje? Todo domingo a gente tem o quê? Futebol. Política do pão e do circo.
Professor, como é que pode isso? Já viu algum deputado pobre se eleger? Não. Mas o povo é manipulado. Mas isso é outra história, vamos falar isso mais pra frente. O que vai acontecer? O primeiro cônsul, ele vai ter muito poder desde que ele tenha bons contatos, que ele saiba fazer uma boa administração. Interessante é o seguinte, a pessoa só vai conseguir ascender socialmente de que forma? Eu sou um cara pobre, como é que eu vou crescer socialmente? Entrando no exército. Como é que alguém cresce socialmente hoje? A pessoa pode ganhar na loteria, pode ser jogador de futebol, pode casar e viver bem com alguém que é mais rico do que ela. A pessoa pode, enfim, ter várias formas de você conseguir ascender socialmente, ganhar mais dinheiro. E uma forma de você conseguir crescer socialmente, ter ambições em Roma, era pela carreira militar. É na carreira militar que você vai se destacar. Vai ter um homem que vai se destacar tanto, que vai ganhar realmente muito destaque. E vai ser um homem tão conhecido que até hoje a gente coloca o nome dele em nosso calendário. Eu falo de Júlio César. Júlio César veio de uma família que era rica, mas ocorreu uma guerra dentro de Roma e o seu pai escolheu o lado errado, o lado de quem perdeu. Então o seu pai perde o prestígio e o César é criado de uma maneira muito mais com dificuldades. Júlio César, coitado, está mal financeiramente. Só que ele quer recuperar o prestígio da sua família. Onde é que ele vai? Ele vai entrar no exército e vai ser um guerreiro de primeira. O cara vai ganhar destaque. Vai ganhar destaque numa tropa do general Crasso. Vocês vão aprender certos nomes para nunca mais esquecer isso da mente. Roma é uma república. Na República Romana, quem manda são os senadores. Os senadores, que são senadores com dinheiro, ou seja, patrícios, eles elegem um representante chamado de cônsul. O professor está confuso. Eu vou escrever para vocês isso também e mandar para todo mundo copiar. Os senadores patrícios escolhem um representante que é o cônsul. É esse que vai então governar Roma. Abaixo desses homens estão a maioria do povo, que é a plebe, o povo pobre, que é manipulado com um jogo de pão e circo. Eu estou falando que se você quiser crescer socialmente em Roma, ganhar destaque, você tem que ir para o exército. Júlio César é um homem que tem ambição. Júlio César quer crescer, quer resgatar aquilo que perdeu um dia a sua família. Ele vai para o exército e vai estar na tropa de um homem muito cruel chamado Crasso. Crasso é um homem cruel. É um conquistador cruel. E nessa tropa ele vai se destacar. E Júlio César começa a ganhar destaque. Destaque, um cara corajoso na batalha, não tem medo, ele vai para cima. Crasso é um cara muito importante, tem muito dinheiro, está ganhando destaque como general. Só que ele tem um opositor. O opositor de Crasso é um homem chamado Pompeu. Crasso é um homem que tem condição, que tem prestígio, mas ele tem um opositor chamado Pompeu. Está próximo de acontecer uma guerra civil dentro de Roma. Pompeu é um cara muito mais bem preparado do que Crasso, que tem muito mais guerras e muito mais vitórias do que Crasso. Crasso é um cara ambicioso. Está para acontecer uma grande guerra civil.
Júlio César está do lado do Crasso. E agora? Vai acontecer a guerra? Será que Crasso vai guerrear contra o forte Pompeu? Será que Pompeu vai fazer a guerra contra Crasso? Quem é que vai ganhar diante dessa guerra? Júlio César está meio. Júlio César sabe que Pompeu é mais forte, só que ele está do lado do Crasso, porque Crasso foi que o elegeu a ser um grande e importante general. E agora? O que vai acontecer em Roma? Crasso, Pompeu ou Júlio César? O que é que vai acontecer? Te conto na próxima aula. Tá curioso, né? Eu sei que você vai gostar dessa aula, que vai ser muito impactante, vai ser muito transformadora. Gente, fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem em casa. Tá chegando o tempo de acabar essa pandemia. Valeu? Tchau, tchau.